Oiê! Bem-vindas a mais um vlog de rotina de leitura aqui nesse canal, onde a vida acontece e eu faço as minhas leituras e compartilho tudo com vocês. E neste vlog de hoje, eu decidi fazer uma coisa, que é ler um conto ao longo desse vlog e ir conversando com vocês sobre ele. Eu já contei pra vocês aí em vários vlogs aqui no canal que eu assino o Catarse da editora Wish. E nessa assinatura a gente tem o direito, nós os assinantes, a receber um conto clássico aí todo mês. E normalmente, e é por isso que o nome é Relíquia Literária, é um conto esquecido de autores renomados e até de autores que a gente não conhece muito. E aí a gente entra em contato com autores clássicos super diferentes, além de contos excelentes de autores renomados, em que a gente só conhece os romances deles. Então essa assinatura é muito legal, mas às vezes eu começo a empacar na leitura dos contos, e aí eu fico acumulando um monte de conto aqui que eu tenho super interesse, né, de ler, de conhecer essas pequenas histórias, apesar de não ser uma apaixonada por contos assim. Eu acho que acrescenta muito na nossa experiência literária. E o conto de janeiro foi um conto de Louisa May Alcott, a autora de Mulherzinhas. Só que antes de essa autora ter o boom comercial dela, ela escrevia contos góticos, de suspense, de mistério. Na época em que ela escrevia esses contos, estava super em alta esse tipo de história, que foi estreado aí por Wilkie Collins, ali o pessoal da era vitoriana, na Inglaterra, no Reino Unido, né? Mas Louisa May Alcott é uma autora americana, né? E aí a gente vai conhecer o perfil dos autores americanos dentro dessa coisa do gótico, do suspense, do mistério, principalmente se tratando de uma autora mulher, que é o caso de Louisa May Alcott. Então, o conto em questão é O Esqueleto no Armário, que é um conto aí, uma relíquia de 1867. E quem traduziu esse conto pra gente aqui no Brasil foi Andréia Coronado. Então, valeu, Andréia! A sinopse da Wish pra gente sobre esse conto é a seguinte: permita-me adverti-lo. Se quer ter a amizade dessa mulher encantadora, tome cuidado com o amor. Hospedado na casa de amigos, Gustav se recupera de uma doença de longa data. Não longe dali, uma mansão envolta em paraíso de flores e grandes árvores antigas esconde a viúva mais bela de toda a França. Gustav se vê cada vez mais envolvido por essa bela e reclusa mulher, e logo descobrirá que ela esconde um segredo angustiante que ameaça sua paixão. E aí, por essa sinopse, a gente já pode ver qual vai ser o ambiente aí dessas histórias. E levando em consideração que as mulheres escritoras nessa época escreviam seus contos de gótico e mistério e suspense para enrustir ali as suas críticas. E aqui a gente vai ver o que Louisa May Alcott quis dizer aqui com esse conto. Quais são os simbolismos? Então, vamos aí desbravar esse conto comigo ao longo desse dia e a gente conversa tudo sobre ele.
narrativa e o estilo desse conto faz todo sentido aqui dentro da temática e do gênero desse conto, né? Que é um conto gótico, de mistério. Então, a escolha da narrativa pela autora, o ponto de vista, né, que é contada essa história, faz todo sentido e encaixa perfeitamente, porque ao longo dessa história, pelo pouco que eu já li, a gente consegue entrar no mistério por conta dessa escolha do ponto de vista da autora com relação, né, à história. O que é muito legal, porque isso tudo faz com que a gente, o leitor da história, vá descobrindo o suspense, o mistério, junto com os personagens dessa história. Então é muito interessante, a escolha foi muito boa e assertiva. Eu gosto muito quando os autores escolhem esse ponto de vista, porque tudo é uma surpresa mesmo, né? A gente fica impressionado com as coisas que vêm à frente, quando nem os personagens sabem o que tá acontecendo, e ele vai descobrindo junto com a gente que tá lendo a história que ele tá contando. E a questão da reviravolta também. Eu ainda não peguei nenhuma grande reviravolta, mas dá pra sentir a autora construindo a reviravolta. E conhecendo Louisa May Alcott como eu conheço, provavelmente essa reviravolta vai vir lá no final com uma coisa assim pra gente descobrir e a gente refletir sobre, tentando compreender o que aquilo queria dizer. Eu aposto nesse final. E aí eu conto pra vocês se eu acertei ou não. Mas a gente já pode sentir a reviravolta sendo criada, porque ela cria algumas estratégias narrativas para que isso aconteça, né? No desenvolvimento da história, a gente como leitor já vai percebendo as coisinhas que são deixadas no caminho. E a autora, ela vai criando essa tensão porque ela é mestre nesse assunto. E aí depois a gente também pode conversar sobre, fazer um paralelo, né, dessa história e Mulherzinhas, que não tem absolutamente nada a ver. Mas já saíram outros contos da autora por esse catarse da Wish. E é interessante porque as histórias góticas e de mistério de Louisa May Alcott, ela tem a característica própria dela. E é por isso que eu tô criando toda essa teoria aí sobre o final dessa história. E aí, de um jeito que só Louisa May Alcott consegue fazer, porque é bem característico, como eu disse pra vocês, que são os diálogos que ela cria aqui e as descrições, né? Para um conto desse gênero, que é gótico, mistério, as descrições são muito importantes. E aqui ela faz isso, né? Como tudo tem a ver com uma casa e personagens específicos, ela vai construindo isso de forma descritiva e também através dos diálogos pra gente conseguir se situar, pra gente conseguir sentir a tensão. Porque assim, ó, se a gente tá lendo esse tipo de conto e a gente não se sente nesse universo gótico, nesse lugar mais soturno, nessa coisa mais misteriosa, o conto perde completamente o sentido, né? Eu tô lendo e também tô gravando diário de leitura lá no Clube de Membros, o livro de Terry Eagleton, que é Como Ler Literatura. E lá ele fala sobre essa coisa de criar o cenário, senão a história não faz sentido e não prende o leitor. Então é por isso que a gente se sente preso, né? Quando a história é bem construída num sentido de cenário, de diálogos, né? Os diálogos precisam fazer sentido ali nos personagens e isso acontece aqui. É um conto, é muito curto, é muito rápido, mas ainda assim é preciso que a gente entre nesse universo dessa forma rápida, né, através dessas coisas. E eu tô gostando bastante, eu já tô em cerca de 30% aqui do conto e eu tô gostando bastante. A tensão é muito interessante porque ela tá caminhando e isso faz com que a gente tenha muita curiosidade. E eu só tô parando mesmo pra ler, porque eu tô me dividindo entre as outras tarefas aí da vida comum.
Mas sempre que eu posso, eu pego um pouquinho aqui pra ler. E aí eu vou voltando aqui pra conversar com vocês sobre os aspectos dessa leitura. Mas como é um conto, eu acredito que eu vou conseguir falar mais sobre ele no final. E levando em consideração a época ali e o porquê as mulheres escolhiam esse tema, né? Esse tema não, esse gênero pra escrever. Com certeza tem alguma coisa aí pra gente conversar sobre o universo feminino dentro desse gênero e o porquê elas escolhiam esse gênero. Sendo que esse gênero era considerado tipo uma baixa literatura na época, sabe? Era literatura de baixa qualidade. Mas aí a gente pode conversar mais adiante sobre isso. Gente, gravar nesse calor tá sendo a pior coisa do planeta Terra. Sério. Não tá dando. Por isso a frequência é tão baixa de vlogs aqui neste canal. Porque às vezes eu começo a fazer o vlog e eu simplesmente desisto do vlog. Porque eu não consigo aparecer aqui sem esse barulho de fundo. Gente, vai ter que ser com o barulho de fundo, então não tem a menor possibilidade. Tá muito quente. Oremos para que o inverno chegue logo. Na verdade é o outono, né? Mas lembrando que eu estou escondida na Bahia. E aqui não tem inverno. Aqui é só um verão fresco. Ou um verão menos quente. Você que decide. Mas enfim, estou passando aqui para dizer que terminei o conto. E eu gostei muito desse conto. Que é uma mistura ali de gótico com mistério e romance. Sério, muito bacana essa história. E aí eu tenho algumas coisas para falar com vocês. Mas não vou falar tudo de vez não. Vamos conversando aí até que este dia se finde e esse vlog finalize. Então aqui em O Esqueleto no Armário, de Louisa May Alcott, a gente tem a história desse rapaz que tá passando um tempo ali, naquele lugar, se recuperando de uma doença, e ele conhece uma moça misteriosa ali, e tem todo esse mistério rondando essa relação deles e das pessoas ali que estão recebendo ele nessa casa, né? Como é um conto, a sinopse ela tem que ser bem objetiva e bem curtinha para poder compreender sem entregar demais a história. Mas enfim, esses dois eles vão fazendo uma certa amizade, mas existe um tom de mistério ali sobre aquela moça. E aí que em um certo momento, em um dado momento da história, ele descobre o que é esse mistério. E é muito bacana todo o enrolar aí dessa história e é muito envolvente. Agora, no meio do dia, eu tirei um tempinho ali e eu simplesmente sentei e passei do 30% até o 100%, porque eu fiquei muito presa, eu queria muito ler logo de uma tacada só. E foi muito legal. Eu podia claramente, facilmente, ter pego esse conto e ter sentado e lido ele numa tacada, porque ele é muito instigante, ele é curto e ele é muito legal. Tem todo esse tom de mistério, essa coisa mais gótica, e é aquela coisa que permeia um segredo ali, né, pela história, e a gente também quer descobrir ali qual que é esse segredo, tá? Ali na segunda metade do século XIX, essa coisa do mistério cresceu muito, se popularizou. E esses temas
como mistérios, segredos de família, crimes ocultos, e principalmente reviravoltas aí, tava no seu auge. E aí a nossa querida Louisa May Alcott, influenciadíssima por Edgar Allan Poe e Wilkie Collins, que eram reis aí do pedaço desse tipo de história, resolveu criar suas próprias histórias. Ela tem outras histórias, tá? Nesse estilo meio misterioso, gótico e etc. Essa, até o momento, é uma das histórias que eu mais gostei de ler de Louisa May Alcott, tirando Mulherzinhas, que é o meu amor, né? Eu amo Mulherzinhas. E Louisa May Alcott, ela gosta, né, de falar sobre moralidade e família e essas coisas. Aqui nesse conto, ela dá um tom mais na coisa do romance mesmo, misturado com toda a outra parte que eu já contei pra vocês, que é do gótico, do mistério, etc e tal. E aí, essa história tem alguns temas e simbolismos que são coisas que eu adoro pesquisar sobre as histórias. E aí, essa não ia ficar de fora, né? E aí, um deles é o segredo como um peso moral. O título, Um Esqueleto no Armário, ele simboliza e ele representa segredos familiares, que é o caso aqui nessa história. E ele fala muito sobre esses segredos enterrados que refletem muito na vida dos personagens, no estilo de vida, no decorrer, no processo aí de amadurecimento desses personagens. Outro também a gente pode ver que é ali a coisa da mulher na sociedade. No início do conto, a moça que abriga esse rapaz na casa dela, fala um pouco sobre essa outra moça ali que ele se interessou. E fala como ela é uma moça misteriosa, que veio de algum lugar e que é uma viúva. E ela se casou muito cedo, perdeu o marido também muito cedo. E que ela não era feliz no casamento. Nessa época, as mulheres usavam muito os contos de horror para criticar os sofrimentos delas no casamento. E eu vejo esse ponto na história, né? Porque logo no início a gente tem essa parte em que ela fala sobre o casamento dessa moça e como ela não foi feliz no seu casamento, perdeu o marido muito cedo e etc. E aí, esse mistério ronda a história. Se tem algo a ver com esse casamento dela, com esse antigo marido dela que morreu. E a gente fica preso nesse mistério dentro dessa temática feminina aí dentro desse conto. E aí algo espetacular desse conto, o ambiente gótico, que ela mora numa mansão, e tudo ali é um pouco misterioso, né, quando ele vai visitá-la, né, porque ele fica na casa desses amigos dele e ele simplesmente explora a biblioteca desses amigos e ele esgota, simplesmente isso, meu amigo, ele esgota a literatura dessa biblioteca. E aí ele precisa visitar essa moça para que ele possa explorar a biblioteca dela agora. Tudo bom. Queria. E aí, quando ele vai, né, pra casa dessa moça, ele vai contando pra gente o que ele tá vendo ali, quando ele vai entrando na mansão, na biblioteca. E tem uma parte que fala sobre arcos góticos e etc. E é bem bacana, porque você entra bem nesse aspecto gótico da história mesmo, sabe? É muito bacana, muito legal mesmo. A gente tem essa visão, como eu falei lá no início, né? A gente ter essa visão da narrativa desse personagem contando pra gente e descobrindo junto com a gente os ambientes desses lugares e também do mistério, né? Ele vai contando pra gente e a gente vai descobrindo junto com ele. Inclusive, a gente vai chegando nos lugares junto com ele e a gente vai vendo essas coisas, esses cenários e esses ambientes góticos que são um chuchu nesse conto aqui. E aí a gente tem as críticas sociais que Louisa May Alcott ela gosta de colocar nas histórias dela. Na verdade, autores clássicos, no geral, escreviam muito sobre a crítica social, né? Sobre crítica social, com crítica social. E nesse conto não falta, mas assim, bem pincelado, né? Sobre a moralidade, porque eu não posso falar muito sobre, porque é bem o centro ali do mistério, sabe? O mistério acontece por um motivo X e a gente entra bem nessa questão aí, a gente tem uma crítica
Mas, no geral, é um conto excelente. Eu costumo ter dificuldade, assim, de gostar muito de um conto, sabe? Contos, pra mim, sempre são bons. Mas, assim, sempre tem um ou outro que eu gosto muito. E esse é um típico conto que eu gosto muito, eu gostei muito. Eu acho que ele é bem desenvolvido, a narrativa é bem boa. Tem início, meio e fim, não é corrido. As coisas acontecem numa velocidade muito bacana. E os personagens, eles são muito interessantes e eles são bem construídos, eles são bem descritos, a narrativa é muito legal. Então eu gostei muito desse conto. Eu daria 4 estrelas pra ele, porque pra ser 5 estrelas o conto tem que ser fenomenal pra mim, entende? E esse conto foi um conto muito bom, foi um conto muito excelente. E eu daria 4 estrelas pra ele. E aí, fazendo uma comparação dessa história com a história principal aí da autora, que é Mulherzinhas, eu diria até que você não diria que é a mesma autora se você lesse as duas histórias e não soubesse quem é a autora. Porque em Mulherzinhas a gente tem uma história completamente diferente. A gente tem ali uma jornada daquela família, daquelas meninas. A gente vê muito sobre moralidade, fé, família. É um livro bem sensível. E aqui a gente tem um livro de mistério gótico com romanção, sabe? Muito diferente. E é incrível ver como a autora, ela é uma autora versátil, sabe? Ela pode passear por outros gêneros facilmente, que ela desenvolve muito, muito bem. Eu amo Mulherzinhas e eu posso te dizer que eu gosto muito mesmo dessa autora escrevendo outros gêneros, tá? Então aí mais um conto da Sociedade de Relíquias Literárias lidos da editora Wish. Eu gosto muito de fazer parte, né, desse clube de assinatura deles. Eu recebo aí um conto por mês e um romance por semestre, algo assim. E eu costumo gostar bastante. É muito difícil eu ler um conto deles que eu não curta muito. Normalmente os que eu não curto muito são contos infanto-juvenis, que é porque eu não tenho muita intimidade mesmo. Eu não gosto de histórias infanto-juvenis. Não me apetecem, mas normalmente são contos muito legais de autores super renomados, como por exemplo Louisa May Alcott. Mas a gente também consegue ter acesso e descobrir autores clássicos que foram renomados em sua época que a gente não conhece. Então, essa assinatura para mim é muito válida, é bem baratinha, custa R$8 e vale super a pena. Teve um período aí que eu desassinei porque entrei numa crise de tipo, fico gastando o tempo todo com coisas que eu não tô consumindo. E depois eu percebi que isso aqui vai ficar no meu Kindle e eu vou ler à medida que der. E eu voltei a assinar, tá? Porque vale muito a pena. E também eu entrei nessa coisa de querer ler mais contos, porque é uma forma fácil e prática de você entrar em contato com autores, sabe? E conhecer outras histórias deles em contato com uma história curta. E é muito legal isso, eu tô adorando. E eu quero fazer vlogs mais vezes, aí lendo o conto do mês. E aí, em meio à rotina mesmo, eu aproveito para contar para vocês e a gente aproveita para explorar novos e renomados autores clássicos aí, do jeito que eu adoro e do jeito que eu adoro compartilhar com vocês. Aí, amigas, aqui no meu Kindle, eu tenho uma pasta de contos, tá vendo? Eu tenho uns 73 contos. Obviamente, alguns eu já li, mas eu tenho muitas opções para futuros vídeos, futuros vlogs. Só dar uma mostradinha para vocês aqui. Quantos eu ainda tenho aqui. Tanto que eu compro na Amazon, como desse meu projeto que eu participo, né, da Wish. Como esses contos que ficam gratuitos da Amazon. E também tem contos sem ser contos clássicos, né? Contos de diversos outros tipos. Mas a maioria é sim conto clássico.
E é isto. Tem bastante coisa, né? 73 contos, são muitos contos. Então, amigas, sobre o conto O Esqueleto no Armário, de Louisa May Alcott, eu acho que é isso. Eu acho que a grande reflexão desse conto é de que segredos enterrados sempre encontram uma forma de vir à tona, que é o que acontece aqui nessa história. E a gente pode ver também como o passado, ele pode assombrar o presente e atormentar o futuro. E encarar e enfrentar esses segredos é a melhor forma de conseguir lidar com ele, não importa qual seja o segredo. Assim acontece aqui nesse conto, mas para não entregar muito, né? Eu não vou te contar como isso acontece, mas quando esse segredo vem à tona, os personagens conseguem lidar melhor com ele do que quando ele estava em secreto aí dentro desse baú. E aí, sobre a crítica social de Louisa May Alcott, obviamente ela critica aí essa sociedade, né, que vive de aparências, porque se você ler esse conto você vai entender que esse é um segredo aí que permeia grandes famílias e que pode ser uma fachada aí, né? E como o papel da mulher na sociedade sempre foi, sempre vai ser de força, porque muitas das vezes, quando nas famílias e em outras situações existe um segredo, é sempre uma mulher forte, que é capaz de guardar esse segredo e lidar muito bem com ele. Vejamos bem aí. E é o caso aqui, né? Eu já comentei com vocês também a questão do casamento, né? Que tem essa crítica aqui. E mulheres nessa época usavam muito desse gênero para falar sobre isso, né? Muitas mulheres, infelizmente, sofriam muito em seus casamentos nessa época, né? E escolhiam falar sobre isso em suas escritas, em contos desse tipo de horror gótico, onde o horror podia ser colocado em outra coisa, mas no fundo elas estavam falando de seus casamentos que eram um grande terror na vida delas, infelizmente. No fim das contas, essa história nos faz pensar até que ponto esconder verdades difíceis pode proteger alguém. Então, eu vou ficando por aqui, esse vlog vai chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado aí desse tipo de vlog, eu adorei fazer. E eu já estou procurando aqui no meu Kindle, que eu mostrei aí pra vocês, a minha próxima história curta pra contar pra vocês em um vlog. Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Se você já é inscrito aqui no canal, não se esquece de deixar o seu likezinho, o seu gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação desse vídeo e do canal em si, porque outras pessoas recebem essa recomendação. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aí embaixo no botão. Aqui neste canal nós amamos literatura inglesa, mas passeamos aí por todas as literaturas durante o ano. Eu conto tudo aqui sobre as leituras em vlogs de leitura, vlogs de rotina de leitura, onde eu compartilho sobre a minha rotina lendo livros. E eu também tenho um clube de membros ativo aqui no canal. Então, saiba mais no botão Seja Membro aqui embaixo e veja qual nível se encaixa melhor com você. Nós temos o nível Melhores Amigos, onde a gente tem vários vídeos e vlogs extras aqui no canal. Nós temos leitura conjunta e no outro nível nós temos o projeto Inglaterra em Letras, onde desbravamos a literatura inglesa juntos. Então, olha aí qual que se encaixa melhor pra você e venha ser membro aqui desse canal maravilhoso. É isso, um beijo e